Boa noite, mulher de fé, mulheres abençoadas do Senhor, glória a Deus. Mais uma terça-feira, parece que a semana voa. Parece que a terça-feira foi ontem que eu estava aqui com vocês, né? Glória a Deus. Mais uma semana para a honra e glória do Senhor Jesus, e uma semana se passou que a gente esteve aqui falando sobre casamento. E hoje meu coração tá queimando. Eu pedi muito ao Senhor para me dar direções, para me orientar. Orei, jejuei, porque eu não quero ser mais uma aqui na internet. Não quero, gente, não quero mesmo. Eu quero poder trazer algo que queima no meu coração, sabe? Eu não quero fazer só posts para as pessoas curtirem, dar um like. Eu quero ser útil. Eu quero que as pessoas realmente sejam tocadas. Boa noite, meninas. Que bênção. Nós vamos falar aqui hoje sobre casamento mais uma vez, porque o Senhor tem grandes coisas para falar ao nosso coração, eu tenho certeza. E eu parei essa semana para refletir sobre várias coisas, né? Em cima da palavra do Senhor, orando. Teve momentos que eu pensei, meu Deus, será que eu vou ficar aqui mesmo falando na internet, colocando a minha vida à disposição do Senhor? Ele disse, vai, você vai. Sabe por quê? Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que eu sirvo, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que cuida e zela de casamento. Sabe por quê, gente? Porque eu sei o que é sair de uma dor terrível, de estar num casamento desfacelado, de não ter para onde correr, de se sentir acuada, sozinha. Então, assim, eu experimentei muitas dores, muitas dores. Posso até parecer novinha, brincadeira, né? Tem nada de novinha aqui. Mas já experimentei várias dores. E eu entendo muito bem dessas dores. Eu tenho me aperfeiçoado, tenho buscado no Senhor. Eu sou intercessora também, formada pela Instância Moriá, da pastora Zenete Rodrigues. Só que eu tenho feito cursos, né, para me aperfeiçoar. Então, por exemplo, eu tenho feito curso com uma psicóloga muito conhecida. Boa noite, Lourdes, uma psicóloga muito conhecida. Uma mentoria para eu me aperfeiçoar nas questões psicológicas. Por quê? Porque a minha guerra foi toda espiritual. Eu lutei espiritualmente para ver o meu casamento restaurado. Então, o que eu tenho para ensinar são as coisas espirituais. Apesar de que a psicologia é muito importante, mas Deus que coordena, sabe por quê? Uma pessoa que ela está no centro da vontade de Deus, ela está firmada no Senhor, a mente dela é equilibrada. A mente se equilibra. Todo o organismo se equilibra. E os nossos maridos, eu queria trazer uma reflexão aqui. Qual que vai ser o tema dessa noite? O tema dessa noite vai ser a raiz de todos os males. Onde que vem essa raiz? Essa raiz vem desde lá da nossa infância, das gerações anteriores, onde a gente traz uma bagagem, a gente vem de famílias que têm problemas graves e a gente carrega para o nosso casamento esses problemas que muitas vezes não são resolvidos. Então a gente precisa identificar esses problemas que estão nos nossos antepassados, na nossa mãe, no nosso pai, nos nossos avós. Isso, Lourdes, buscar. Ei, amiga, tudo bem? Então nós vamos buscar entender. Primeira coisa. Você conhece bem o histórico do seu marido? De onde que ele veio? Como é que ele foi criado? Ah, Wellen, eu sei mais ou menos. Só que pensa comigo, nós mulheres temos muita facilidade de falar assim, ó. Eu sofri tanto com minha mãe, eu sofri tanto com meu pai alcoólatra, eu sofri tanto com isso. O homem, ele não faz isso, ele não descarrega essas dores, ele não tem o hábito. Uma coisa, quando a gente reunia, né, a gente ainda tem um grupo de mulheres, mas quando a gente se reunia, né, amiga, você pode falar aí bem, uma das coisas que acontecia muito quando a gente estava junto é todas as mulheres dizerem assim, meu marido é muito fechado, né, ele não expõe suas dores.
E isso faz com que a gente não entenda por que ele reage de certas formas, entende? E aí, o que a gente percebia em comum? Que esses homens não tinham boas amizades. Pensa comigo, gente, você encontra uma amiga sua, você abre o coração, ela te orienta, ela fala alguma coisa boa para você. Seu marido tem alguém para aconselhá-lo? Ele tem boas amizades? Ele tem um amigo que conhece a palavra de Deus que vai dizer para ele assim: entenda sua esposa, seja carinhoso, ei queridas. Exato, eles são fechados, entende? A gente precisa ajudá-los nesse processo. E eu tinha essa dificuldade também. Meu marido extremamente fechado nas suas dores, nas suas dificuldades, e eu não tinha como me aproximar. Aí sabe o que a gente faz normalmente? Começa a olhar para as nossas dores e pensar assim, mas ele não me ajuda nas minhas. E aí? Ele não te ajuda nas suas e você não ajuda ele na dele. Alguém tem que se posicionar nessa história. Alguém tem que se posicionar. Eu vou salvar esse casamento. Eu vou lutar com todas as forças. Boa noite, Érica, linda. Quando o Senhor nos comissiona pela nossa família, a mulher, gente, modéstia à parte, nós somos muito mais espertas que eles. Só que nós somos mais sensíveis. Então, o fato é que a gente tem que dominar essas emoções, usar da nossa inteligência emocional. Usar, e que na palavra de Deus, olha só, o que é inteligência emocional na palavra de Deus? Domínio próprio. Gente, não existe nada que o homem criou, sabe? A psicologia, a psiquiatria está toda ligada à palavra de Deus. É isso que eu tenho identificado com as mentorias que eu tenho feito nessa área para crescer, para poder ajudar melhor. Então, quando eles falam sempre a gente ter inteligência emocional, saber lidar com as emoções, saber lidar com as situações, nada mais é do que domínio próprio que fala na palavra. Nós precisamos ter domínio próprio, que é o quê? Dominar essas emoções. Essas emoções são da carne. A carne grita, a carne quer revidar, a carne quer brigar. Gente, eu era respondona, meu marido falava, eu queria retrucar na mesma altura. Isso foi um processo. Todo mundo falava comigo assim, menos, bebe água, já te deram essa dica? Fala aí se já te deram essa dica. Bebe água, enche a boca e segura. Gente, é poderosa essa dica. Sabe por quê? No calor das emoções a gente fala o que não deve. E ele também faz isso. Só que quem tem o Espírito Santo vai arrepender mais rápido. E vai ficar constrangido, vai ficar sem lugar. Vai falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Não me levou a lugar algum responder na mesma altura o meu marido. Então, esse domínio próprio, ser essa mulher sábia, não é fácil, porque nós viemos de uma estrutura familiar que ninguém, contar até 10, exato. Nós viemos de uma estrutura familiar em que ninguém nos ensinou a sermos mais dóceis. E a gente vem ferida, sabe? A gente vê muitas vezes a nossa mãe sofrendo muito no casamento. E aí, instintivamente, a gente não pensa que vai sofrer. A gente pensa que vai dar certo, né? Eu, pelo menos, pensava assim. Se com vocês foi diferente, vocês me falam. Eu pensava assim, não, mas o meu vai dar certo. Só que no nosso íntimo tem marcas, tem bloqueios. E esses bloqueios nos impedem de receber tudo aquilo que era para nós. Porque a gente não sabe lidar com as situações. Não fomos treinadas para isso. Então eu quero trazer à memória de vocês aquilo que vocês trazem de bagagem, em primeiro lugar. O que vocês veem que eles chamam de bloqueios, de traumas de infância, mas que na palavra de Deus chama de que? Maldições hereditárias. São coisas que vêm dos nossos antepassados, que as mulheres da família passaram, e muitas mulheres nem se permitem viver feliz, porque acham que está agredindo as outras mulheres. O fato de você ter um casamento estável, muitas vezes você acha que está indo contra aquilo que estava pré-determinado para você. Sabe? Eu tinha dentro de mim a ideia de que quando eu vi um casamento feliz na família, a pessoa vivendo bem, eu pensava, isso não é para mim. O inimigo usava a boca de algumas pessoas para falar que aquele casamento era lindo, maravilhoso e que o meu não era. Para eu me sentir diminuída. Para eu sentir assim, isso não é para mim. Eu não tenho esse direito de viver esse casamento lindo.
uma harmonia, um homem companheiro, zeloso. Eu não me sentia digna de receber isso. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Eu não me sentia. Eu queria uma coisa. Agora eu não me achava digna. Eu achava que isso era para outras pessoas, não era para mim. Eu achava uma realidade muito distante da minha. Então, o que eu convido essa noite para vocês? O que eu venho queimando no meu coração, gente, eu orei hoje muito. Eu busquei do Senhor. Ele falou comigo assim, Ellen, lembra de cada dor que você passou. De cada dia, gente, eu não tinha forças para buscar outras coisas. Eu não tinha forças para estudar, para ter novos sonhos, novos objetivos. Minha energia ficava toda ali no relacionamento. Érica, que bênção. Você pode me entender. Você pode me compreender. Essa sensação é horrível. E isso é coisa do inimigo. Para dizer pra gente que a gente não é merecedora. Nós somos herdeiras e co-herdeiras das promessas de Cristo. Nós temos direito de acessar tudo isso que ele conquistou lá na cruz por nós. Nós temos esse direito. Então, nós temos que nos curar. Por isso que eu tô fazendo a proposta. Eu queria a adesão de vocês. Eu queria saber o horário melhor para vocês, que eu quero ler o livro da Thalita. Deixe-me apresentar você para nós sermos curadas na nossa identidade verdadeiramente. Para que a gente possa acessar tudo que o Senhor tem para nós. Então, o que a gente pega e faz? A gente vê que aquele homem não é tudo. A gente pôs um monte de expectativa dele, ele não é tudo que a gente imaginava. E a gente começa a ir pro feminismo que tá disseminado. Tem dia que não consigo... Exato, tira a nossa energia toda, Lourdes. A gente pega o nosso foco e coloca no relacionamento. E fica ali, sem rumo. Você fica confusa, você quer sair daquela situação. E muitas vezes você pensa o quê? Eu vou desistir, né? Muitas vezes você pensa, desistir é mais fácil. Ou o homem às vezes pensa isso, desistir é mais fácil que lutar. Só que você só está cansado. E quando você está cansado, você não precisa desistir de nada. Quando você está cansado, você precisa descansar. Só que aí não é um descanso físico que você está num cansaço psicológico, espiritual. E esse cansaço te abate e tira suas energias. E aí você não consegue usar as armas certas para lutar nessa guerra. As armas da nossa guerra são espirituais, não são carnais. Nossa luta não é contra carne e sangue. Você não vai brigar com esse homem, você não vai sacudir ele e falar, você tem que mudar, não. Você vai orar por ele. Primeiro, você já foi específica nas suas orações? Pois é, muitas vezes eles desistem, sabe? Porque eles não veem saída. Eles não veem solução pro problema. Não é que ele não te ama mais. Ele tá sem solução. Ele pensa, o que eu vou fazer? Ele não sabe o que fazer. Ele só sabe que tá cansado daquilo, daquela situação, das brigas, do desgaste, da falta de comunicação. Ele só está cansado. Aí ele foge. Por quê? Porque ele não foi ensinado a lutar. Mas, primeiramente, olha o que eu quero abordar. Tem um livro que chama Quarta Dimensão. É uma bênção, ensina a gente a fazer orações específicas. E uma delas, será que você já orou primeiro para Deus dar boas amizades para o seu marido? Uma pessoa que vai instruí-lo no caminho certo, sabe? Orar por isso de forma específica. Quem sabe, quando ele ouvir aquela pessoa, o Espírito Santo vai usar aquela pessoa para ele ser convencido que ele está errado. Quantas vezes você bateu no peito e falou, eu tô certa, mas veio alguém e te mostrou um outro lado da história, você falou assim, realmente, eu tô errada. Isso já aconteceu, eu tenho certeza, já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo. Mas, para que isso aconteça, Deus move as peças, Ele usa pessoas. E a gente precisa orar que o nosso marido tenha boas companhias. Para que o nosso marido seja um homem quebrantado. Para que as feridas do nosso marido sejam curadas. Porque eles vêm cheios de traumas. Gente, meu marido tinha dificuldade de ser pai, porque o pai dele abandonou ele. Não é todo caso que isso acontece. Mas no caso dele, o abandono do pai, quando ele via que ele tinha que ser pai, ele se sentia assim, mas eu não tive isso, por que eu vou dar? E aquilo só me feria, eu não conseguia ver
que ele estava ferido naquela área. Eu não conseguia entender as dores do meu marido. Se colocar no lugar do outro, a gente fala muito em amar ao próximo. Nós falamos muito. Nós sabemos que o Senhor ensina a gente a amar o próximo. Mas sabe qual que é o próximo? Mais próximo, aquele que está ali com você. Dentro de casa. Seu marido, seu cônjuge. Ah, Wellen, mas e minhas dores? Olha um pouquinho para a dor dele. Vê o que ele passou. Eu queria um homem que trouxesse flores. Será que ele viu o pai dele fazer isso? Como é que era o pai dele? Que exemplo que ele teve? O exemplo move. O exemplo é a primeira coisa. Se você é uma mulher que trabalha, que faz as coisas, sua filha vai se mirar em você. Quantas vezes vocês já pegaram seus filhos repetindo gestos, palavras? Meus filhos fazem isso direto. Meu marido fala comigo aí, tá falando porque você fala. Nós somos exemplo para eles. E não é fácil ser pai e mãe. Não é fácil. Principalmente dentro de um casamento, o quê? Descompensado. Por quê? Como é que você dedica energia pro seu filho se você não está bem emocionalmente, espiritualmente no seu relacionamento? Você fica perdido. Você fica perdida. Você fica assim, mas como que eu vou fazer isso? E o inimigo, sabe qual que é a função dele? Confundir. Mais do que fazer outras coisas. Se ele nos confundir, ele já conseguiu muita coisa. Porque você confuso, você não toma decisões acertadas. Você não sabe o que realmente deve fazer. Então, você vai listar os seus problemas desde a infância. Do seu marido. As dores do casamento parecem tão semelhantes nas famílias por causa das maldições hereditárias, Érica. Por causa das maldições hereditárias. Elas vão seguindo as famílias e isso precisa ser quebrado. Eu quero fazer uma imersão onde a gente vai fazer quebra de maldições hereditárias, tá? Eu vou marcar com vocês de horário melhor, nós vamos fazer no Zoom. Não tem como eu fazer isso aqui no Instagram, tá? Nós vamos fazer isso numa sala fechada. Nós vamos fazer quebra de maldições hereditárias. Por exemplo, quebra de aliança. Quem você se relacionou antes do seu casamento, quem que seu marido se relacionou antes do casamento, isso é uma carga muito pesada, sabe? Porque tem laços de alma envolvendo. Na psicologia eles dizem o quê? Que são vivências que você teve, mas tá tudo confirmado aqui na palavra, tudo que fala na psicologia, são laços de alma. Essas pessoas que você se envolveu, que ele se envolveu, e vocês ficam carregando esses fantasmas para um novo relacionamento. E das famílias, a gente não sabe o que os nossos antepassados fizeram. Nós temos que pedir perdão a Deus. Nós temos que arrepender por eles e arrepender por nós. Nós precisamos desse quebrantamento. É uma coisa muito profunda, gente. Esse tratamento de Deus conosco é muito mais profundo do que a gente imagina. Eu tô aqui trazendo alguma coisa que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu era muito altiva. Uma mulher, eu não sei, alguma de vocês passou por isso. Eu fiquei muito magoada no meu casamento e aí o inimigo me sugeriu que eu fosse independente. Nada contra a mulher ter seu dinheiro, ter seu trabalho, porém eu fiquei altiva, nariz em pé. Eu comecei a me achar, fiquei soberba, comecei a achar melhor que o meu marido e que eu não precisava dele. Até que quando eu me converti, uma pastora entrou no dia do retiro, que eu fui na festa do retiro, e ela disse assim, eu chorando no banheiro, que a gente tinha brigado. E ela disse assim, eu vejo uma pessoa com o nariz em pé, de jaleco branco. E eu sou o quê? Veterinária. E eu disse assim, deve ser eu. E ela falou assim, o Senhor falou que vai quebrar isso em você. Gente, foi muita dor, muita lágrima, vou falar com vocês. Não foi brincadeira. Olha, eu me admiro, vou ser sincera com vocês. Eu me admiro esse pessoal aqui na internet que fala assim, restaura o seu casamento em 10 dias. Restaura o seu casamento em 21 dias. Olha, esse pessoal é top demais. Por quê? Não tem como você prometer isso não, gente. Sinceramente, não tem como prometer. Você tem que se empenhar. Você depende do Senhor. Você não depende só da força do seu braço. Como é que você convence o outro? Como é que você pega o outro e fala assim, ó, a partir de agora você vai agir assim, assim, assado? Não tem jeito, gente. Tem muita coisa para consertar. E esse conserto quem traz é o Senhor.
Olha aqui, eu quero trazer uma palavra, porque eu não posso deixar de trazer uma palavra, que está aqui ó, em 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Não, vou ler de novo porque às vezes você não entendeu. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. É o manual. É um manual. Se você gasta tempo só pensando no problema, gasta um pouquinho de tempo pensando na solução, pega a palavra, leia a palavra, ministra, fala em primeira pessoa. Quando você lê o Salmo 91, você fala assim: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei. O meu marido, fulano, habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e ele descansa. A mente dele fica em paz. Ministra sobre a vida dele. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque se você não tiver fé, você precisa visualizar o seu casamento restaurado. Visualizar, trazer a existência. Ver esse homem modificado. A gente começa a ficar tão dura, tão doída, tão machucada que a gente não consegue ver a bênção. A gente consegue ficar bloqueada e não ver a bênção chegando. E ela pode chegar, mas Deus quer tratar conosco, quer nos fazer preparados. Sabe por quê? Os altos e baixos vão acontecer em todo relacionamento. Ele não é assim uma curva, se ele sobe, depois desce e acaba, não. Ele é assim, ó, igual um eletrocardiograma. Ele tem altos e baixos, tem dias muito bons, mas tem dias difíceis. Por isso que muita coisa se perde no casamento. Por quê? Porque ele exige muito mais do que só o amor. Ele exige compreensão, ele exige entrega, ele exige perdão, né? A gente vai perdendo algumas coisas ao longo do tempo, vai deixando, cultivando aquela mágoa. Tem gente que lembra uma coisa que o marido fez tem 10 anos atrás. Não pode cultivar a mágoa, gente. Não pode pegar esse negócio e entregar logo pro Senhor. Libera esse perdão. Então, Deus pediu para eu lembrar dos dias de dores, para que eu possa ajudar verdadeiramente mulheres aqui. Os dias em que eu sofri demais e que eu achei que não teria solução. Que o meu caso não teria solução. Em que eu achava sozinha, me achava sozinha dentro do relacionamento. Que eu lutava sozinha e parece que ele não estava ali. Parece que ele não estava ali. Isso é muito triste. E eu não desejo para ninguém. E eu fui buscando no Senhor. Fui pedindo ao Senhor para ser meu marido. Fui pedindo ao Senhor para agir na vida dele. Fui aprendendo a orar, jejuar. E ele foi vendo a minha mudança. Foi vendo que eu não revidava mais as ofensas. Foi vendo que eu estava sendo curada. Gente, eu cheguei com tanta dor no relacionamento, tanta dor. Eu perdi meu pai e minha mãe, perdi minha mãe aos 16 anos e meu pai aos 22. Então eu achava que meu marido ia ser tudo pra mim, tudo. Ele ia ser meu pai, minha mãe, meu filho. Pus aquele caminhão de expectativa em cima dele. Eu falava isso? Lógico que não, gente. Isso é intuitivo. Eu não falava isso com ninguém. Isso era dentro de mim. Só que eu precisava de quê? De um encontro com o Senhor. Deixar o Senhor tratar das minhas feridas, sabe? Das minhas dores. Dos meus traumas, das minhas dificuldades. Então, deixa o Senhor entrar na sua vida nessa noite. É um convite que eu te faço. Quero que vocês me acompanhem na leitura do livro, sabe por quê? O conhecimento, ele liberta. O povo perece por falta do conhecimento. Então vou colocar lá no grupo do WhatsApp uma enquete pra gente ver o melhor horário para eu estar lendo o livro com vocês. Porque esse livro vai ser uma bênção para nós. Nós vamos ser muito edificadas, libertas, curadas. A pastora Thalita Pereira é uma bênção de mulher. Então nós vamos ler esse livro, tá? E também quero fazer uma quebra de maldição com vocês pelo Zoom. Pra gente quebrar essas coisas malditas que vêm nos acompanhando. Essas heranças terríveis que os nossos antepassados deixaram para nós. Para que a gente possa escrever uma nova história. Pegar essa terra e fazer um novo plantio. Sabe por quê? A gente está colhendo ainda coisas que a gente plantou ruins. Porque a colheita é certa. Mas a gente precisa fazer o quê? Uma nova semeadura. Semear coisas boas para colher coisas boas. Então eu queria fazer essa proposta com vocês.
que você decida essa noite buscar no Senhor acalmar os seus ânimos, acalmar essa carne. Sabe aquele louvor que diz: aquieta minha alma? Lourdes, entra lá na minha bio. O grupo tá lá na minha bio. Entra lá no grupo da bio, que eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer um jejum. E nós vamos fazer a quebra de maldição familiar. É muito forte isso, gente. Nós vamos marcar um horário, vocês precisam estar tranquilas. Que nós vamos quebrar isso na autoridade do nome de Jesus. Para que nós podemos deixar para trás esse passado de derrota, de tristeza, de lágrimas das nossas antepassadas. Para que a gente possa escrever uma nova história para nossa família. Tá? Então, quem quiser, entra lá no grupo. Eu vou marcar no Zoom, nós vamos fazer isso fechado, nós vamos conversar, nós vamos chorar juntas e nós vamos buscar desse Deus que fez coisas grandiosas na minha vida, em que não tinha saída, mas Ele veio restaurando, questão por questão. Olhar meu marido com olhos de amor, eu tinha tanta dor, eu estava tão ferida, que eu não conseguia olhar ele com olhos de amor. Eu olhava com raiva. Isso é muito triste, gente. Talvez algum marido tá sentindo isso que eu senti um dia. Se você não sente, talvez o seu marido tá sentindo. De te olhar com olhos de raiva. Isso é terrível. Isso é uma sensação terrível. Então, assim, vamos pedir ao Senhor. Vamos orar. Vamos buscar em Cristo. Aquele que pode todas as coisas, aquele que é o dono do amor. Gente, de nós não pode partir nada de bom. Nós somos pecadoras por natureza. Mas Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, Ele pode trazer esse amor ao nosso coração. E ao coração do nosso marido, se ele tiver com o coração endurecido. O Senhor fala na sua palavra que Ele pega o coração de pedra e transforma num coração de carne. Esse é que é Deus. E eu não quero perder a minha essência aqui. Eu vou ser quem eu sou, verdadeiramente. Não vou perder a minha essência no Senhor. Eu vou levar aquilo que queima no meu coração. Aquilo que eu vi, eu presenciei um milagre na minha casa, um milagre na minha vida, na minha família. Deus reescrevendo a minha história completamente. Essa família que não era para existir mais. Mas Deus entrou nesse negócio. Mas eu decidi entrar mergulhar nas águas do Senhor. Eu molhei o meu pé, depois fui molhando a canela, o tornozelo, os joelhos, a cintura, o ombro, até mergulhar nas águas do Senhor. Se você mergulhar, gente, não tem como Deus não operar. Ele opera, Ele é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Se você não tem congregado, não tem estado com mulheres de fé, mulheres que buscam do Senhor, eu te convido, vamos caminhar juntas. Vamos caminhar juntas. Eu quero edificar a sua fé. Eu quero que você creia que Deus pode mudar a sua história. Deus pode trazer paz ao seu coração. Deus pode tirar essa tormenta, essa confusão da sua mente. Então eu convido você para a gente caminhar junta. Quem realmente quer mais do Senhor. Eu quero caminhar com essas amigas do Senhor. Eu quero que nós todas sejamos amigas de Deus. Se você quer ser amiga de alguém, que primeira coisa que você faz? Você se aproxima dessa pessoa. Você quer conhecer mais essa pessoa. Você conhece das suas amigas, não conhece? Eu conheço das minhas amigas. Eu sei muitas coisas sobre elas. E você sabe coisas sobre o Senhor? Como é que Ele... Toda vez que você tiver uma dúvida, quando você tiver numa situação difícil com seu marido. Gente, falei aqui, vou falar mais uma vez. Fico chocada com o pessoal que garante restauração de casamento em 10 dias, em 15 dias, em 21 dias. Tá? Não tem como você colocar data para isso. Tem como você buscar, segurar na mão, que o Senhor fala, chore com os que choram. Alegre-se com os que se alegram. E eu tô aqui para chorar com você. Para se alegrar na sua vitória. Mas o Senhor nos ensina para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que nosso coração se encha de fé. Que a gente olhe para essa situação de uma forma diferente e se entregue ao Senhor. E fala, Senhor, faz em mim. Deixa Ele tomar conta dessa situação. Quando você entregou verdadeiramente para Ele? Me responde. Quando?
você sabe que você ainda não entregou para Ele essa situação. Então, nós precisamos conhecer mais dele, aproximar dele. Quando você tiver uma dúvida, é isso que eu queria falar, quando você tiver uma dúvida de como reagir. Meu marido tá brigando comigo, tá vendo uma situação difícil, o que eu faço, Ellen? Faz a seguinte pergunta para você mesma. Em meu lugar, o que faria Jesus? Gente, essa pergunta arrasa. Quando eu aprendi a perguntar isso para mim, acabou. Porque em meu lugar, Jesus brigaria, xingaria, maltrataria? Ficaria magoado? Não. Gente, Jesus foi ofendido. Ele não se magoou. Ué, mas as pessoas vão poder fazer o que quer comigo? Não. Você que permite elas fazerem. Elas só fazem o que a gente permite. Se eu posso optar não me ferir. A pessoa pode falar coisas terríveis pra mim e eu olhar pra ela e falar assim, isso é o melhor que ela tem pra me oferecer. Ela não tem nada mais do que isso pra me oferecer. E posso ter misericórdia dela. Nossa, mas você consegue fazer isso em todos os momentos? Estou praticando dia após dia, crescer em conhecimento dia após dia. Então, toda vez que alguém te ataca, que seu marido te ataca, que alguma pessoa da família dele te ataca, você não vai levar isso pro seu coração. Não deixa descer, não deixa descer. Porque do coração procede as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Você não vai deixar descer pro seu coração. Então você guarda esse coração. Você vai olhar para essa pessoa que te ofendeu e vai pensar assim, é o melhor que ela pode me dar. Tenha misericórdia. Ninguém que tá feliz fere ninguém não, gente. Quem tá feliz não maltrata o outro, não. Só quem tá mal. Você só dá, a boca só sai o que o coração está cheio. Se a pessoa tá vomitando coisas ruins, ela tá cheia de quê? De maldade. Pensa comigo. Coloque-se na situação de não se ofender. Melhor que perdoar é o quê? Não se ofender. Eu decido, fala pra você assim, eu decido não me ofender. Eu decido ser blindada nas minhas emoções. Eu decido ser forte e corajosa. Eu decido não ser tão frágil. Tem um livro também que chama Antifrágil. Nós somos muito fortes para lutar, né? Para ir lá, trabalhar, resolver, pegar, fazer. E nas emoções? Nós precisamos nos fortalecer. Porque o Senhor era forte nas suas emoções. Eles chamavam ele de cada coisa. Eles falavam que ele servia ao demônio, gente. Eles falavam isso com Jesus. Jesus podia falar assim, tô magoado, tô chateado. Nossa, falou isso comigo. Não. Ele pensou, é o máximo que eles podem oferecer, gente. Eles não têm nada para me dar. Então, se posicione. Se posicione. Então, o convite está aí para você entrar lá no nosso grupo de WhatsApp, onde eu vou fazer nós vamos fazer uma quebra de maldição hereditária, tá? Vou marcar com vocês no Zoom, melhor dia, melhor horário pra gente tendo esse momento. Nós vamos fazer também a leitura do livro aqui no Instagram. Deixe-me apresentar você, da Thalita Pereira. Convido todas vocês para assistirem. Se você não puder ver na hora, assiste depois. Vai ser bênção, eu tenho certeza. Eu quero que o Senhor abençoe sua vida nessa noite. Então, que essa live que fica aqui gravada possa alcançar muita gente, não para minha glória, para a glória do meu Deus. Porque eu sei que lares podem ser restaurados aqui, no poder da palavra de Deus. Naquilo que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer também na sua. Creia somente. O Senhor manda dizer para você, creia somente. Descansa nele. Descansa no Senhor. Mas aprenda que você é filha. Enquanto você não entender o seu papel de filha, a filha confia no pai, a filha é guardada pelo pai. Quando você entender esse papel, por isso nós vamos trabalhar a nossa identidade. Amém? Muito bom estar com vocês. Vou fazer a nossa oração, nosso boot, que é uma mentalização que você possa receber aí, tá? Feche seus olhos, respire fundo. Que nessa hora, Pai, cada pessoa que passou aqui por essa live, que ainda vai passar, possa ser tocada pelo Santo Espírito do Senhor. Que o Senhor possa mover as águas e fazer milagres. Tocar nesses corações que estão tão perdidos às vezes, tão machucados. O Senhor é aquele mesmo que curou o cego de Jericó, que curou a mulher, Senhor, do fluxo de sangue, que possa curar
cada um, meu Pai, que te buscar verdadeiramente, porque o Senhor conhece os corações. Eu abençoo cada família aqui representada. Que cada marido, cada esposa possa ter sua mente renovada. Que você sinta agora o toque do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Beijo no coração. Gravadinho aí. Espero vocês na leitura do livro, tá? Beijo!